Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Bem-vindos, bem-vindas ao Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Bom dia, Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo certo. Kleber, uma rodada rápida aqui pelo mundo. O IBGE divulgou dados da produção industrial de abril aqui no Brasil, que mostram uma queda de 18,8% na comparação com março. É a maior queda desde 2002, um reflexo muito forte da crise econômica causada pela pandemia de coronavírus, hein? Exatamente. O dado ele reflete aí o primeiro mês cheio que a gente teve, né, com os isolamentos sociais aqui no Brasil. Os analistas esperavam uma queda até maior do que essa, mas o que não ameniza o resultado, que foi realmente muito ruim, como você mesmo falou, né? Há quase 20 anos a gente não tinha uma queda tão grande. O mercado esperava que para o período a queda fosse de 26,1%. Né? Então, a gente tem, 28,3%. Quando a gente olha na comparação anual, a retração de abril para abril foi de 27,2%. Né? Essa redução da atividade industrial, além do reflexo da quarentena, né, que paralisou praticamente todas as fábricas, né, todo o setor industrial, nos principais centros, né, que a gente tem de produção aqui no país, foi realmente um motivo para a gente ver esse movimento muito negativo, tá? A gente tem aí uma redução no ano já de 8,2% da indústria, tá? E quando a gente olha o acumulado de 12 meses, o número é um pouco menos ruim, porque a gente teve já um início de ano e um final de ano passado já com uma atividade um pouco melhor, tá? Mas acho que é relevante a gente dizer que sim, que atingiram todas as 4 grandes categorias econômicas, tá? Do que a gente tem, e dos 26 ramos ali que a gente tem na avaliação da produção industrial, 22 foram afetados negativamente, tá? Sem dúvida que a gente tem muita lição de casa a fazer aqui, para que, além da atividade voltar, né, que a gente tenha isso de forma sustentável, para que a gente não tenha novos impactos a partir do momento que a gente tiver uma retomada aí da produção industrial também, tá? Mas a gente já está com um ano praticamente comprometido aqui e vai ter que fazer um grande trabalho de recuperação. Verdade. Kleber, as bolsas europeias e norte-americanas, elas têm uma quarta-feira animada, impulsionadas por uma expectativa de retomada mais rápida da atividade econômica. Em que se baseia essa expectativa? O que o mercado enxerga para entender que a atividade pode ser retomada de forma mais rápida do que o que se pensava há semanas atrás, por exemplo? Na verdade, vem se intensificando esse otimismo com a recuperação em relação à reabertura dos negócios nas principais economias do mundo, tá, Rê? Tanto com o relaxamento de medidas de isolamento que foram impostos, né, quanto também com a necessidade das próprias pessoas de terem uma atividade também de consumo maior do que anterior, por ter aí realmente um período de muita repressão do consumo, né, e mesmo das atividades das próprias pessoas. Então, alguns analistas acreditam que a gente vai ter um movimento muito forte, né, das pessoas voltando às suas atividades, e com isso a economia deve ter uma recuperação mais rápida do que era o esperado até algumas semanas atrás. Então esse otimismo é que vem sustentando realmente essa recuperação, que a gente pode chamar de quase inesperada para este período, né? A gente vê aí uma recuperação muito forte, os índices de ações todos muito positivos desde o mês passado, e eles vêm sustentando uma alta muito forte.
Ontem a gente teve, por exemplo, o Ibovespa aqui subindo 2,74, muito nessa esteira. O dólar tendo um forte recuo de 3%. Agora o mercado aqui já abre o futuro com mais de 1,60 de alta, o dólar abaixo de R$ 5,10 com mais de 2% de queda. E basicamente por expectativa. Tá? A gente vê a economia real ainda com uma situação muito difícil, um prazo ainda muito longo para a recuperação efetiva das nossas atividades aqui, mas o investidor vem acompanhando esse movimento externo de otimismo, que também vem deixando de lado todas as outras tensões que a gente já vem acompanhando aqui e apresentando, né, nos últimos dias, que por enquanto não tem trazido impacto negativo para os mercados. Tá? Petróleo é outro fator também que vem ajudando bastante, mais um dia de alta, as commodities estão subindo, então tudo tem favorecido para o investidor ter dias mais calmos, pelo menos em relação aí ao mercado de renda variável, mesmo de juros e até da moeda, que a gente vê essa grande valorização do real aí nesse período. Perfeito, Kleber. Feito o nosso giro rápido, porque hoje a gente tem convidado aqui no Investidor em Foco para falar de investimentos internacionais, de mercado de investimentos no Brasil, fundo de fundos e muito mais. Pedro Barbosa, diretor da área de fundos do Itaú. Agradeço sua presença aqui no podcast. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, Renata. Muito bom estar aqui com vocês, Kleber. É um prazer. Pedro, muito obrigado pela presença. A gente já bateu um papo com o time aqui do FOF, que você gerencia lá, e foi muito legal eles apresentando para a gente como que funciona a área, como que funciona realmente a questão do que é um Fund of Funds, né, um fundo de fundos. E a gente queria começar contigo entendendo um pouquinho aí da área do FOF, né, que tem uma característica de escolher realmente parceiros muito sólidos, né, para a sua distribuição. Vocês enxergam que solidez está sendo realmente um diferencial dos gestores que estão conseguindo ultrapassar, passar por essa crise? E como é que vocês enxergam isso nos gestores que vocês distribuem? Eu acho que é muito importante para o gestor, sempre uma análise do gestor tem dois componentes, tem o talento do gestor e a forma que ele está, e um segundo elemento que é quanto bem estruturado ele está, como ele está organizado, o time, a sociedade. E essa segunda parte é uma parte muito mais previsível. E a gente gasta bastante tempo entendendo como é que é a estrutura da sociedade, quais são os alinhamentos, como é que é o processo de investimento, se é algo replicável para o futuro. E isso é muito importante. Eu acho que toda vez que você tem um choque como esse, todas as estruturas estão testadas, né? E é muito importante o gestor, ele tem um bom controle de risco, ele entender quanto do orçamento de risco ele está consumindo, que num grande choque é muito comum um gestor poder se desorientar. Então, ele ter bons controles, poder entender quanto do risco ele está tomando, isso é um cuidado. Eu acho que na nossa plataforma, os nossos fundos tiveram um bom comportamento. Eu vejo que muitos dos gestores que estão aí nos supermercados de fundos e tal, você teve vários desastres, né? E eu acho que é importante esse processo de seleção, de curadoria, porque a gente no Itaú tem uma grande vantagem. A gente tem uma escala, nós temos um time profissional de quase 40 pessoas olhando isso no detalhe, nós temos um acesso incrível à informação, estamos conversando com esses gestores e monitorando eles diariamente. Legal. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Sem dúvida. Com certeza. Você até mencionou a questão do supermercado de fundos, né, Pedro? Queria que você contasse um pouco para a gente sobre como vocês estão enxergando o mercado de fundos de investimentos futuro aqui no Brasil. Menos gestores, novos tipos de investimento, mais apetite a risco. O que vocês entendem para esse pós-pandemia, para esse mercado? Eu acho que o futuro no Brasil vai ser parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, que é mais ênfase em curadoria, porque um cara que é um médico, um dentista, ele precisa de profissionais que estão ajudando ele a fazer essa seleção de gestores.
Eu acho que você ter, como o Itaú tem, uma plataforma que é toda curada, a gente aprova, a gente tem uma opinião independente do risco, tem uma opinião independente de compliance, a gente tem uma profundidade do caso de investimento, em que a gente está entendendo não só não só olhando o retorno histórico do gestor, mas a gente está olhando qual é a capacidade desse gestor de continuar gerando esse retorno no futuro e qual é o processo de investimento que ele segue. Então, eu acho que no Brasil, esse papel da curadoria vai ser mais importante. Um outro ponto, eu acho que com juros mais baixos, eu acho que a gente vai ter mais gestores que vão estar trabalhando na parte de líquidos, como em private equity, venture capital, e o horizonte de investimento do investidor vai aumentar, porque se ele não tiver mais o juro real do governo e está recebendo, e quando ele estiver investindo, ele entender que a forma que ele vai poder ter bons retornos é investindo na economia real, é tendo um horizonte de investimento mais longo, eu acho que naturalmente ele vai migrar para horizontes mais longos. Eu acho que o que acontecia antes era um pouco que o investidor, como o juro real era tão alto, você tinha uns juros tão altos que quando um fundo caía no começo, ele acabou de investir, o fundo não foi bem, ele valia a pena ele tirar logo o dinheiro, porque senão o fundo ia demorar, ele nunca ia conseguir alcançar o juro real, porque o juro real era uma corrida louca. Imagina naquela época que o juro real estava crescendo 19% ao ano. Se você comprasse um fundo, o fundo fosse mal no primeiro mês e caísse, ia ser muito difícil o fundo conseguir se recuperar e conseguir alcançar o CDI, que tinha uma taxa de juro real bem alta. Então, eu acho que com o juro real mais baixo, você ganha um pouco mais de horizonte de investimento. Boa, Pedro. E a gente vê agora, né, esse movimento das bolsas lá fora, né, como a gente comentou um pouquinho aqui no começo, né, de recuperação. Dado um cenário também de juros mais baixos, né, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil agora com expectativa de mais queda ainda na Selic, né, essa recuperação que a gente começa a ver em alguns países, né, estabilidade também nas questões de bolsa, né, com grande volatilidade, o interesse pelo mercado internacional acabou aumentando nos últimos meses até por uma questão de risco, tá? Como que vocês enxergam hoje o momento para investimento dentro do mercado internacional para o investidor brasileiro aqui, local, que hoje tem várias alternativas? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o mercado internacional é enorme, né? Tem vários instrumentos diferentes, várias formas e geografias diferentes também, além de setores. Eu imagino que nesse ambiente de juro mais baixo lá fora, em geral, eu acho que as bolsas deveriam continuar performando bem. Porque as empresas, apesar de sofrerem um choque grande, e imaginar que esse choque vai ser um choque de talvez até 2 anos, o grande valor da empresa está no valor terminal lá na frente. E você tem setores que foram muito menos afetados do que outros. Eu acho que sempre tem um canal comum, que é a renda dos consumidores, mas você tem setores que iniciaram. Acho que todo o setor de tecnologia. E tem outros setores que foram afetados de forma talvez permanente. Navios de cruzeiro, redes de cinema. Eu acho que são negócios que vão demorar a se recuperar. Eu acho que um bom gestor fazendo essa seleção e trazendo também para o investidor brasileiro essa diversificação, habilidade de investir em grandes empresas de tecnologia, habilidade de estar investido, a capacidade de estar investido globalmente em países que talvez já
controlaram a crise do Covid-19, eu acho que é uma grande... eu acho que é um grande complemento para uma carteira de investimento. E, então, eu acho que é sempre um bom momento aplicar, porque eu acho que é sempre um bom momento de diversificar. E você tem a questão cambial. Acho que o câmbio também, eu acho que tem uma clara mudança de regime. A gente viveu durante muitos anos com um câmbio que era um câmbio mais valorizado, porque o Brasil tinha um juro real alto comparado com o resto do mundo, e agora esse regime acabou. Você tem um juro real muito baixo, 0 no Brasil. Você, esse ano, vai ter um déficit grande fiscal e o câmbio mais desvalorizado, ele meio que fecha essa conta. Então, eu acho que para o investidor brasileiro que tem uma preocupação em manter o poder de compra dele para o futuro, é importante ter uma parte fora do Brasil, uma parte em dólar, para estar protegido do risco do câmbio continuar se desvalorizando. Hoje é um dia que o real está mais forte, mas, no geral, eu diria que o câmbio virou a primeira linha de defesa. Sim. E eu acho que é melhor funcionar dessa maneira, porque antigamente a gente fazia os ajustes de juros, né? E a economia sofria muito. Eu acho que um câmbio desvalorizado e um câmbio flutuante é muito importante para um país, para uma economia moderna. Seguindo ainda nessa linha, Pedro, da questão do mercado internacional, você mencionou muito o dólar, o câmbio. A gente até fez um episódio aqui essa semana todinho sobre dólar para mostrar os meios de se investir no dólar e o comportamento dele na economia. Para quem não ouviu, fica essa dica de voltar ali para entender um pouquinho melhor disso. Você mencionou o dólar e a gente sabe que também tem outras maneiras de se investir no mercado internacional. Queria saber em que as suas equipes estão de olho nesse momento como possibilidade de diversificação dentro de mercados internacionais, além de investimentos em dólar. A gente tem um fundo chamado Global Alpha, que ele tem uma versão que é protegida, que não tem risco cambial, que basicamente ele tá protegido do risco cambial, ele volta para o real, mas ele está investido lá fora. E a gente vai montar um outro fundo agora, que a gente vai estar lançando, que é esse mesmo fundo, só que você fica exposto ao dólar. Em real, né? Você está no Brasil, mas a sua cota tem a flutuação do câmbio, além da rentabilidade dos gestores. Esse fundo, eu acho que é uma ótima maneira do cliente do Itaú, ele ganhar uma exposição internacional com diversificação e com monitoramento e seleção internacional. Seleção profissional, desculpa. Eu acho que o objetivo desse fundo é ter retornos absolutos. A gente tem e a gente vai fazer um outro fundo multigestor que a gente vai estar lançando, que é um fundo focado em ações e globais, né? São multifundos de gestores de ações globais. E como a gente tem uma parte forte internacional, o Itaú, e a gente tem excelentes relacionamentos e a gente tem um acesso aos melhores gestores do mundo, a gente se sente muito, muito qualificado de trazer isso para o varejo agora. Eu acho que esses veículos são 2 veículos excelentes para trazer essa diversificação e dar exposição a uma moeda, ao dólar para o cliente brasileiro, mesmo estando do Brasil. Acho que isso é uma grande conveniência, poder fazer isso tudo do mesmo lugar, sabe? E, Pedro, hoje, como é que vocês avaliam, assim, qual que é o maior ganho que o investidor tem em todas essas alternativas que se apresentou agora, né, e principalmente quando a gente olha cenário de mercado, dele montar uma carteira de FOF, né? A gente, hoje, como que pode apresentar para o investidor, por que ele vai ter vantagens e ganhos em ter
aí produtos de Fund of Funds na carteira dele? Eu acho que o Fund of Funds, o conceito do Fund of Funds é uma ideia muito boa. De pequenas sociedades, os melhores gestores do Brasil e do mundo, e você ter isso num veículo só, e você ter isso ser monitorado de forma profissional. Eu vejo que a experiência de clientes que estão em multigestores no longo prazo e que é muito superior à experiência de clientes que compra um fundo, vende, compra uma ação, fica ali trocando de produto. Porque esse monitoramento profissional é quase como, eu acho que uma boa analogia é pensar numa maratona. Muitas vezes o cliente que não está dedicado de forma profissional a avaliar gestores, ele tá quase que avaliando o cara que vai ganhar a maratona por um pequeno trecho da corrida. Então ele imagina assim, esse corredor aqui, ele está na frente dos últimos 300 metros, então eu vou apostar nele, que ele vai acabar a maratona melhor que os outros. E muitas vezes quem acelera muito no começo cansa e para no meio, e você tem uma troca de liderança. Então, para a gente, a questão de consistência é muito importante. E eu imagino que uma pessoa que não é um profissional de mercado, e mesmo eu que sou profissional de mercado, eu vejo que é uma grande vantagem você ter alguém olhando seus investimentos e medindo isso, e avaliando, e entrevistando. E fora as vantagens óbvias, que é, por exemplo, você vender um fundo, você não precisa pagar imposto, e você poder usar o retorno, você vende um fundo e pode comprar outro, você tem dentro do veículo, né? Você tem várias vantagens por estar de diversificação, de estar num veículo de Fund of Funds que eu diria que são muito superiores a estar montando isso sozinho, sabe? A gente conversou também sobre essas facilidades, né, com o pessoal da sua equipe na semana passada. E ainda pensando nisso, Pedro, em tudo que a curadoria do FOF tem hoje selecionado dentro do Itaú, onde é que você diversificaria os investimentos se você fosse investir hoje, nessa quarta-feira? Eu acho assim que hoje em dia hoje que o real está ficando mais forte, eu acho que seria um bom dia para começar a ter maior exposição internacional. Como eu vejo, eu acho que o câmbio mais na frente vai ser a primeira linha de defesa da economia brasileira. Eu acho que ele vai tender, existe um risco dele ele ficar mais solto, ficar mais desvalorizado frente ao dólar. Eu iria investir via multifundos, que eu acho que multigestor, eu acho que é uma grande vantagem, que é quase como se fosse um míssil teleguiado, né? Como você tem essa gestão profissional, ele acaba alcançando seu objetivo. Depende de um fundo, compra outro. Boa. Eu acho que tem um elemento de redução de risco por você estar diversificado. Eu estava olhando até no Multifundo Plus, por exemplo. Quase um terço de menor risco do que você ter os produtos, se você somar os riscos individuais. O cliente não paga imposto pela alocação do portfólio dentro do fundo multimercado. Existe essa questão do monitoramento, que eu acho que é uma grande vantagem. Por exemplo, dentro do Fund of Funds, a gente tem quase que um sistema que é um álbum de figurinha. A gente sabe aonde cada analista teve, aonde estava o gestor, como é que aquele time trabalha junto. A gente monitora os fundos através de várias variáveis, né? E eu estaria olhando também um novo fundo que a gente lançou de bolsa no Brasil, que é o Aquila. Que é bem interessante. Legal, a gente falou dele aqui, Pedro. Porque o Pedro trouxe, né? Investir na bolsa logo depois de um grande choque, que nem a gente teve. Então, eu acho que quando você tem um choque, você está tendo juros baixos, uma grande expansão monetária vindo aí, eu acho que é um bom ambiente para você estar investindo nas melhores empresas.
tanto no Brasil quanto lá fora. Perfeito. Muito bom, Rê. Muito bom. Muito bom. Pedro, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir participar com a gente do podcast. A gente tem tentado ampliar essas discussões para os investidores que nos ouvem ficarem com o conhecimento deles cada vez mais apurado, para eles poderem fazer boas escolhas e contarem com a gente para trazer informação legal sobre investimentos, interessante, de momento, tempestiva, de cenário. Então é muito legal quando vocês podem vir trazer essa visão para a gente aqui. Muito obrigada e até uma próxima, né? Muito obrigado. Eu queria dizer também que a gente está com uma grade de espelho super bacana, a gente acha que está super rica, muitos gestores estavam fechados há muitos anos, reabriram agora, a gente conseguiu capacidade neles. Eu acho que o Itaú está com uma boa combinação de produtos. Eu vejo assim, a grade realmente é o melhor que tem no mercado para ser oferecido. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quero voltar em breve. Legal. A gente vai querer que você volte. Com certeza, Pedro. A gente que agradece também aí. Valeu mais uma vez pela participação. Parabéns a todo o time lá pelo trabalho. Grande abraço. Obrigado. Obrigada. E Kleber, nós nos encontramos amanhã por aqui? Estaremos aqui amanhã, de novo. Combinado. Não percam também a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité. Sigam nossas redes sociais para ficar por dentro desses conteúdos sobre investimentos. E até amanhã. Fiquem bem, fiquem em casa, protejam-se e voltem a ouvir o podcast na quinta-feira. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.